Vocês lembram de uma trend que rolou esse ano que era convidei o meu eu de 10 anos atrás para tomar um café. E aí as pessoas falavam o que tinham conversado. Eu me emocionava com todos os relatos. Era de uma preciosidade, de uma sensibilidade tão bonito esse exercício de você se colocar para pensar nas coisas que você diria para o seu eu de alguns anos atrás. E eu acho que esse exercício, ele é muito precioso, porque às vezes a gente é tão atropelado e a gente entra muito nesse viés comparativo com o mundo ao nosso redor que a gente esquece de parar e pensar sobre os nossos avanços, as nossas vitórias. Então, eu me emocionava muito porque eu me colocava também nesse lugar de cuidado e de perdão, de alguma forma, à minha criança, à minha adolescente. E aí, uma pessoa comentou num post que eu fiz no Instagram há 2 anos atrás, que eu lembro que foi um post que teve uma repercussão legal de identificação, que era 15 coisas que eu diria para minha versão de 15 anos. E eu, recentemente, no mês passado, fiz 29 anos, estou chegando aí nos 30. Então, entrando no meu retorno de Saturno, para quem gosta de astrologia, fiquei muito com essas pensações na cabeça das coisas que eu gostaria de ter cuidado mais na minha menina. E acho que seria legal trazer aqui para vocês, porque foi um post assim bem simplista. Eu só botei essa lista de 15 coisas e citei. Eu não aprofundei nenhuma delas. E acho que seria legal fazer um episódio assim bem freestyle. Quando eu vi esse post, na hora me veio a ideia. Eu falei, cara, eu vou fazer um episódio no podcast sobre isso. Mas eu não quero ler a lista. Então eu não li a lista que eu escrevi há 2 anos atrás, porque eu queria ler aqui ao vivo com vocês, para ser um negócio assim realmente bem espontâneo. E algumas peças de conselhos que eu daria para minha eu de, cara, 20 e poucos anos e que foi machucada, muitas, na maior parte das vezes, por ela mesma, mas por uma ignorância, né, de como o mundo funciona. Eu acho que isso daqui é também um diário virtual e vai ser muito legal olhar para essas coisas daqui a 10 anos, para entender o que a minha versão de 40 diria para minha menina. Eu estava pensando num negócio muito louco, porque às vezes eu entro numas crises de ansiedade de pensar que caralho, eu fiz 29 anos agora. Daqui a 10 anos, eu vou ter 39 anos, quase 40. E está sendo muito legal assim conhecer muitas mulheres nos seus 50, 60, 70 anos que são completamente diferentes das mulheres de 50, 60 anos que eu fui criada acreditando que seriam. E eu acho que isso é também uma ferramenta aí de controle do patriarcado, né? Fazer a gente acreditar que aos 60 anos a sua vida acabou. É uma pegadinha, é uma armadilha, então mudar esse meu referencial está sendo muito legal. E todas as vezes que eu me pego nessa crise de ansiedade, de pensar que daqui a 10 anos eu já vou ter 40, eu faço o exercício reverso. Eu penso, cara, beleza, se Deus quiser, daqui a 10 anos eu vou ter 40, eu vou estar aqui cheia de vida, sendo uma pessoa muito mais interessante, com muita mais bagagem, muito mais repertório. Mas e 10 anos atrás? Cara, 10 anos atrás eu tinha 19. Cara, tanta coisa aconteceu dos meus 19 aos meus 29. É praticamente uma vida, assim, todas as coisas que eu me lembro que me trouxeram para o lugar que eu tô e que são coisas preciosas e valiosas da minha existência, vieram aí depois dos meus 19. Então, 10 anos, tudo bem, passa rápido, mas não é tão rápido assim. Tem muita coisa que a gente pode trilhar em 10 anos. E, cara, 40 anos você não tá morta, você tá começando a vida. Eu, inclusive, estou muito animada para chegar nos meus 30. Acho que vai ser, assim, incrível. Acho que você tá mais safada, mais consciente, com mais dinheiro, com muito mais repertório. A gente é tendenciada, né, a acreditar que aos 30 anos a vida acabou, mas eu acho que ela vai começar e vai ser uma fase muito legal. Mas, enfim, eu quis trazer esse shift de mentalidade, de pensar, beleza, 10 anos atrás, onde eu estava, ao invés de ficar ansiosa, onde eu vou estar daqui a 10 anos, porque isso me ajuda a olhar com mais ternura e mais carinho pro tempo passar e, cara, apreciar e ficar feliz com isso, né? Então, acho que vai ser um episódio, assim, bem mais freestyle, realmente espontâneo. Tô aqui com o meu cafezinho. Pegue a sua taça de vinho, pegue o seu café, pegue o seu pré-treino e vamos entrar nessa lista aqui e falar de coisas que podem te ajudar a atravessar os seus 20 anos. Antes da gente começar, oi! E aí, amigas, como vocês estão? Olha o recorde que estamos batendo nesse perfil. Estou no mesmo cenário há 3 episódios. Ou seja, estou na mesma cidade há 3 semanas. Sigo aqui na casa da minha mãe, ainda não estou muito bem de saúde, vocês acreditam? Realmente o Brasil chegou me dando umas porradas. Eu tô doente até agora, tô tomando antibiótico. Cara, tô na merda. Meu olhinho tá pequenininho, mas estou aqui.
e tô presente para a gente conversar nesse canal, nesse formato que tem me trazido tanta felicidade. Vamos à lista. Número 1. Se preocupe menos em ser amada por homens e mais em criar uma relação extremamente bonita e profunda com você mesma. Nada nessa vida é mais importante que o amor próprio e é ele que vai determinar tudo na sua existência, inclusive o sofrimento. Meu Deus, começamos com essa porrada. E que bonito eu olhar para a minha versão de 15 anos e pensar, em primeiro lugar, se preocupe menos em ser amada por homens e mais em criar uma relação profunda com você mesma. Porque quando eu olho para a minha história, eu vejo uma menina muito preocupada na validação masculina. Então, acho que vem desde criança, né, na época, cara, com pai, com amigos, com essa coisa do masculino. E depois, quando eu beijei na boca pela primeira vez, aos, sei lá, 12 anos de idade, com namorados, no episódio, inclusive, Quem é Você Quando Não Está Procurando um Relacionamento, a gente fala sobre isso. O tempo todo emendando uma relação na outra, um caso no outro, um ficante no outro, um namorado no outro. Então, sempre, de alguma forma, buscando ser validada a partir do olhar masculino. E hoje, com a maturidade, eu percebo que é porque eu não me validava, eu não me amava, eu não via valor em mim mesma ou merecimento. Então, eu precisava buscar o tempo todo isso fora. Vem muito do masculino, vem, cara, do trabalho. Quem está escutando aí o quadro do Medo ao Mundo vai entender também como esse vínculo com o que é esperado no meio profissional também era muito presente na minha vida. Mas eu acho que esse lugar do masculino sempre ocupou um lugar, um espaço muito grande. E hoje em dia, eu falo que o amor próprio vai determinar tudo na sua vida, inclusive o sofrimento, e é uma tecla que eu bato muito aqui, né? Eu acho que quando a gente se ama de verdade, a gente toma decisões mais alinhadas com a nossa alma, com quem a gente é, com o nosso propósito, com o que faz o nosso coração bater. A gente toma mais decisões que vêm de um lugar de amor, como a gente falou no último episódio, porque a gente se vê com verdade e com amor. A gente impõe limites de uma forma muito mais precisa, muito mais clara. A gente diz nãos muito mais certeiros e sims muito mais certeiros. A gente se coloca em ambientes que a gente se sente bem, que a gente se sente confortável. A gente consome conteúdos que, de alguma forma, vão me trazer paz de espírito e vão trazer felicidade, conforto, diversão, gargalhada. A gente não aceita trabalhos que não fazem sentido para quem a gente é. Então, é muito um movimento de você conseguir se olhar como uma terceira pessoa, meio que fazer um zoom out, se ver como sua melhor amiga, se cuidar, quase como num movimento de se maternar, sabe? Se acolher. E isso muda tudo na vida. Isso é muito, realmente, transformador, porque a partir dessa sementinha do amor próprio, todas as coisas na sua vida florescem. E aí, quando eu falo de, inclusive, o sofrimento, é que qualquer tipo de rejeição ou de frustração ou de quebra de expectativa que chegue na tua vida, independente de qual lugar ela está vindo, de homem, de trabalho, de, cara, algum tipo de oportunidade que apareceu, ainda assim você consegue atravessar aquele momento com muito mais serenidade, com muito mais ternura, porque você entende que, no final das contas, tudo acontece para o seu bem. Acho que tem esse lado mais espiritualizado de olhar, e você só consegue ver que tudo acontece para o seu bem porque você consegue se olhar com uma lente de amor e de cuidado. Então, hoje em dia, para mim, é muito difícil eu sofrer com alguma coisa, mesmo que eu esteja sendo muito desapontada, né? Eu trago muito essa questão da autorresponsabilidade. Então, mesmo que, de alguma forma, as minhas expectativas sejam quebradas, eu entendo que elas vêm de um lugar de que eu idealizei, eu criei, eu coloquei aquela situação ou aquela pessoa num lugar que não era o lugar verdadeiro, não era o que, de fato, ela representava. Então, se eu fiquei desapontada, isso foi uma quebra de expectativa minha. Então, se olhar com responsabilidade, se olhar com amor, mune muito a gente de sofrer, justamente porque exclui esse fator culpa da equação e traz mais um fator de responsabilidade mesmo e de amor. Acho que assim, posso tentar encontrar uma outra palavra aqui, mas a palavra é amor.
tudo na minha vida mudou quando eu passei a me ver e me olhar como minha melhor amiga. E certamente, quando eu penso principalmente em relacionamentos, essa é uma coisa que eu conversaria muito com a minha versão de 20 e poucos, até pouquíssimos anos atrás. É foda que tem 15 coisas aqui e parte minha quer entrar e catucar mais cada uma delas, mas se eu fizer isso, a gente vai ter 15 horas, literalmente, de episódio. Então, vou tentar passar um pouco mais rápido e a gente pode fazer esse combinado. Se tiver alguma dessas questões que vocês queiram aprofundar ou que vocês queiram debater, a gente pode fazer um episódio só sobre elas, tá? Vamos para a segunda. Invista em conhecimento. Esse é o caminho para a liberdade. Quando eu estava na Índia, o guru, que era o professor que dava aula de filosofia do yoga, ele falou, foi a primeira vez que eu escutei essa frase, o conhecimento liberta. Imagino... Ah, não, eu fiz essa lista antes de ir para a Índia. Eu acho que foi antes de ir para a Índia. Que engraçado. Mas foi a primeira vez que eu escutei essa frase, o conhecimento liberta, foi na Índia, nessa aula de filosofia do yoga. E, cara, é bizarro, assim. Quando eu digo que o conhecimento é o caminho para a liberdade, o que eu estou dizendo na prática é que poucas coisas nessa vida são capazes de trazer tanta paz de espírito como o conhecimento, ou seja, não ser uma pessoa ignorante. Eu acho que quando a gente entende e compreende como o mundo funciona, é muito mais fácil a gente tomar decisões que nos favorecem e nos beneficiem. Quem viu o episódio de Você Pensa ou Só Repete vai entender ainda mais. É um episódio que eu aprofundo muito nessa questão do conhecimento, porque você só é livre de verdade quando você consegue pegar as informações que chegam até você e transformar isso em sabedoria. Então, você filtra, você exclui o que não faz sentido e você segue sendo uma pessoa ainda mais desenvolvida a partir daquela informação que você recebeu. Acho que tem duas formas de olhar para essa frase, né? O conhecimento liberta. De um caminho espiritual, que é você conhecendo como o mecanismo do universo funciona, você se sente livre de sofrimento, porque você sabe que, em último grau, tudo está acontecendo para o seu bem, tudo está acontecendo para você desenvolver e para você aperfeiçoar o que você veio aperfeiçoar nessa vida. E se a ordem do universo é uma ordem de expansão, cada um de nós estamos aqui necessariamente evoluindo e expandindo. Então, mesmo quando coisas que a gente não prefere acontecem, isso está acontecendo por um motivo e a sabedoria, o conhecimento, ele vem quando você consegue transformar de alguma forma essa informação, esse feedback, né? Acho que os resultados na nossa vida, eles são um mecanismo de feedback. Então, como eu consigo pegar esses resultados e usar eles ao meu favor para que eles me mostrem coisas que precisam ser mudadas? Então, acho que essa seria uma forma mais universal, mais espiritual de olhar para essa frase. E tem uma forma um pouco mais mundana, um pouco mais prática, que seria a que eu debato no episódio de Você Pensa ou Só Repete, que é conhecimento liberta porque ele te coloca num lugar de tomadora de decisões a partir do que você acredita, a partir do que você foi alimentada, e não a partir do que o mundo quer empurrar goela abaixo ou empurrar dentro do teu estômago. Então, acho que essas são as duas formas de olhar para isso. E, realmente, eu sou muito grata à minha versão de 12 anos de idade que estudava inglês com Avril Lavigne, que queria ficar traduzindo o vocabulário das músicas, porque foi o conhecimento que me abriu muitas portas, foi essa curiosidade que me fez chegar em lugares que eu não chegaria se não tivesse essa sede por sabedoria, por saber. Então, acho que muito mais importante do que investir em corpo, por exemplo, como foi uma coisa que eu investi muito na minha adolescência, em certo período, é você investir trabalhar esse músculo aqui, trabalhar a nossa cabecinha e se tornar uma pessoa mais interessante e mais capaz de ler as informações que chegam no mundo e os acontecimentos, as coisas que acontecem na nossa vida, para assim sofrermos menos. Número 3. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado e se pergunte: essas pessoas me inspiram? Se você não divide valores com as suas companhias, algo está totalmente errado.
Nossa, muito verdade. Isso, eu tô aqui me arriscando falando isso ao vivo com vocês, porque vai que tem alguma coisa aqui que eu escrevi há 2 anos atrás que eu não concorde mais. Se tiver, eu vou avisar. E é bom, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Mas isso é sobre ambiência, né? Eu converso muito isso com a minha irmã, Joana, como é uma coisa que eu observo demais na minha vida. Se eu tô ocupando lugares e sentando em mesas que as pessoas falam sobre pessoas ou se as pessoas falam sobre assuntos. Me incomoda muito estar em ambientes que não me agreguem no sentido de... Cara, a gente tem a oportunidade de usar histórias individuais e falar sobre pessoas que seja num nível muito mais macro. Para que a gente vai aqui ficar discutindo se fulana traiu ciclano ou por que aconteceu isso com a Maria? Assim, não importa. E eu não estou fazendo aqui a leviana que não gosta de uma fofoquinha de vez em quando, aquelas fofocas que edificam. Eu acho que sim, elas são até importantes, senão a vida fica muito rígida, né? Fica tudo muito pesado. Mas esse olhar de você observar quais são os lugares que você está frequentando e quais são os temas que são abordados nesses lugares, cara, é um shift, é uma mudança assim absurda, absurda na vida. E não só sobre ambiente físico, né? Qual é o bairro que você mora, quais são os lugares que você frequenta. Acho que isso tem a ver também com os conteúdos que você consome. Tem uma coisa que eu faço uma vez por mês, que eu chamo de higiene virtual. Eu entro em todas as pessoas e páginas que eu sigo no meu Instagram e vou dando um follow em quem eu não tive interação, ou em quem não aparece para mim, ou em quem não faz o menor sentido estar ali. Porque a gente vai absorvendo tanta coisa, tanta informação, é tanta dopamina barata que está aí solta pelo mundo, que a gente, às vezes, não percebe o profundo impacto que isso tem na nossa forma de enxergar o mundo. Se eu posso investir o meu tempo, que é o recurso mais precioso que eu tenho, em estar em ambientes que me elevam, consumir conteúdos que me agreguem e que me ajudem a olhar para o mundo de uma forma mais profunda, mais gentil e mais sábia, é assim que eu vou investir o meu tempo. Então, essa coisa da ambiência, realmente, eu diria que hoje, assim, aos 29 anos, é uma das questões que eu mais observo e presto atenção, para realmente não deixar que eu seja engolida por ambientes que não me agreguem. Hoje em dia já está muito mais natural e é muito mais fácil, assim. Eu estava agora com a minha mãe assistindo uma série e é quase que está dentro do meu corpo, sabe? A gente começa a ver uma série boba e eu falo, ai, mãe, não tem paciência, não, é um saco. Realmente não consigo permanecer ali naquele lugar vendo uma coisa que naquele momento não está fazendo o menor sentido para mim. Mas esse olhar mais apurado para o que agrega e para o que não agrega, ele começa muito de um lugar intencional. Então, eu lembro que no início foi muito realmente um compromisso, um exercício de fazer uma limpa no meu Instagram, quando eu fiz a higiene virtual pela primeira vez, comprar livros que eu entendia que seriam mais relevantes para aquele momento atual da minha vida. Eu sempre gostei de cultivar pessoas que intelectualmente me expandissem, então eu adoro me sentir burra. Cara, sério, assim, se você está num lugar, se você está sentando em mesas, que você é sempre a pessoa mais inteligente, a pessoa mais interessante, talvez seja o momento de você mudar de mesa, porque senão você vai estar sempre... Claro, você pode subir a barra, né, das pessoas que estão sentadas naquela mesa e tornar todo mundo num nível um pouco mais interessante. Mas se você pode também, ao mesmo tempo, ocupar lugares em que você se sinta burra, isso é muito bom. Assim, não, acho que tem um jogo de ego aí e de vaidade que é muito perigoso. Eu adoro estar em lugares que eu me sinta completamente incapaz, porque eu acho que eu consigo fazer muitas perguntas relevantes e quando eu vejo que eu não sei absolutamente nada sobre determinado assunto, é aí que eu sei que tem um potencial de aprendizado gigantesco. Eu lembro que quando eu cheguei na Índia pela primeira vez, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu conversava com as pessoas, eu escutava as conversas alheias e eu não entendia nada. Eu falava, cara, o que essas pessoas estão falando? Onde que está a cabeça delas? E isso foi me dando uma motivação muito especial para eu querer subir a minha barra também, sabe? Então, essa questão de ambiência talvez seja a coisa que eu... Não sei, vamos ver o resto da lista, mas até agora é realmente assim, um negócio muito, muito, muito relevante. E tem uma coisa importante que eu falo que é... Olhe para as pessoas que estão ao seu lado e se pergunte, essas pessoas me inspiram? Se você não divide valores com
com as suas companhias, algo está totalmente errado. E durante muito tempo da minha vida, principalmente quando eu estava lá naquele limbo, no período da escola, que eu estava perto de pessoas que tinham muito dinheiro, perto de um ambiente que era muito superficial, muito fútil, muito materialista, eu tentei, ao longo de muito tempo, me adequar à realidade deles. Só que quando você olha para nível de valor, será que eu dividia valores com essas pessoas? Acho muito difícil. Então, ao invés de eu ter extrema clareza de quais eram os meus valores, ou seja, a minha ética e as coisas que eu valorizava, e buscar tribos e ambientes que tivessem esses valores também, por causa do ambiente, olha como é precioso isso, por causa do ambiente que eu estava inserida e por causa da minha imaturidade, eu fui sugada para nivelar os meus valores às pessoas que estavam ao meu lado, ao invés do contrário. Então é muito, muito, muito importante, muito precioso saber quais são os seus valores, as coisas que você valoriza e buscar ambientes onde você consiga não só reforçar, mas maximizar esses valores. Eu te prometo que assim, o que mais tem são tribos incríveis por aí. Quem não escutou o episódio de Amizade na Vida Adulta é um esporte individual, eu falo um pouco sobre essa questão de tribo. Mas se eu tivesse trocado no período da minha adolescência para compartilhar o ambiente para pessoas que são mais parecidas comigo hoje, da forma que eu enxergo e que dividem esses valores, provavelmente eu já estaria num nível aí de sabedoria muito além do que eu estou hoje. Mas não me arrependo, foi importante, respeito e honro o meu passado. Número 4. Não invista em lugares e relações que podam a sua espontaneidade. Acho que essa está bem parecida assim, com eu não lembro exatamente por que eu escrevi essa, provavelmente foi por causa do meu namoro abusivo, ou pensando nesses lugares que eu já minguei e murchei muito a minha autenticidade, e durante muito tempo eu insisti. Então, no namoro abusivo, assim, para mim era um sinal, não era na época, né, mas hoje em dia é um sinal muito claro que se eu tô do lado de uma pessoa que eu não me sinto confortável de ser eu, e quando eu falo aqui de espontaneidade, é que eu sou uma pessoa muito moleca, sabe? Eu sou muito tipo, cara, eu sou boba em muitos momentos. Eu, cara, gosto de fazer umas piadas ridículas, de rir do nada, de, cara, dar uma cambalhota e uma estrela porque sim, porque eu vi um espaço que dava para fazer isso. E do lado do meu antigo namorado, esse abusivo, é uma coisa que eu jamais faria. Assim, do lado dele, eu jamais soltaria uma piada, eu jamais, dessas bobas, eu jamais daria uma estrela no meio do nada, que, cara, faz parte de quem eu sou, é a minha essência. É talvez uma das coisas mais bonitas sobre mim. E que merda eu cultivar lugares, ambientes e relações que eu sinto que eu não tenho permissão para ser. E aí tem até um outro ponto, né? A gente não pode estar em lugares que a gente sinta que precisa de um sinal verde, que precisa de uma permissão. A gente tem que estar em lugares que não só respeitem e acolhem, mas de alguma forma incentivem e floresçam esses nossos lados, que são nossos, que são únicos, que são autênticos. Então, hoje em dia, eu me relaciono com pessoas e eu frequento ambientes que eu sei que eu posso ser absolutamente eu. Claro que a gente precisa, em um nível maior ou menor, dependendo da circunstância, de alguma forma se adaptar ao que o ambiente pede. Então, por exemplo, eu falo muito palavrão. Se eu estou numa reunião com, cara, pessoas que são um pouco mais protocolares, um pouco mais, cara, conservadoras, pode ser que eu solte, assim, um merda, um porra, mas eu não vou soltar um foda-se, eu não vou soltar um caralho, sabe? Eu não vou soltar algumas coisas que eu acho que naqueles lugares não cabe. O que não significa que eu não estou sendo autêntica. E eu acho que isso é perigoso também, né? A gente achar que, para ser 100% honesta, a gente precisa mostrar todos os nossos lados o tempo todo. Eu acho que existe situação e existe contexto para tudo. E adquirir essa habilidade de entender o que cabe e o que não cabe é uma habilidade muito relevante para a gente navegar nesse mundo que a gente vive. Tem uma história muito legal que quando eu trabalhava na Stone, eu recebi uma proposta para trabalhar na Renner. E aí eu fui para Porto Alegre, eu estava basicamente com mala pronta, eu ia fechar o contrato. E aí eu cheguei a assinar o contrato. O cara que me entrevistou, que era o diretor da área, ele era carioca. E eu ia trabalhar com ele e vários outros gaúchos, né, nessa posição.
E esse cara, o Carlos, ele conhecia o meu jeitão, porque eu fui ali muito eu, e ele conhecia a Stone, que era a empresa que eu trabalhava. Então ele sabia que a Stone era um ambiente um pouco mais desconstruído, assim, de como se comportar no mundo corporativo, sabe? Era mais disruptivo nesse sentido. E aí, depois que eu assinei o contrato, ele me ligou e ele falou assim: Manu, então, só para te deixar um pouco a par de como funciona o ambiente aqui da Renner, a gente não fala palavrão, a gente não anda descalço no escritório. Eu só andava descalça no escritório. A gente não senta de perninha de chinês, que é essa perna que eu tô sentada agora, que é essa perninha cruzada que eu sento em todos os lugares. Ele tentou, ali do jeito dele, me dizer que era um ambiente muito mais inflexível e muito mais rígido. Eu não conseguiria trabalhar numa empresa, eu, Manuela, não conseguiria trabalhar numa empresa que eu não posso sentar de perninha de chinês na cadeira. Tipo, isso pra mim é inegociável. E não é porque, cara, ai meu Deus, é muito importante pra mim poder sentar com perninha de chinês. É porque eu entendo que ambientes que não comportam uma perninha cruzada de chinês são ambientes que é aquela coisa, né? O micro se reproduz no macro. Se eu não posso sentar de perna cruzada na minha cadeira, na frente do meu computador, sem atrapalhar ninguém, como que essa perninha cruzada se traduz em questões mais macro, em questões mais estratégicas? Dificilmente, numa posição de coordenadora, na cadeira que eu ia sentar lá na Renner, eu poderia, cara, trazer propostas muito disruptivas, muito criativas. Eu poderia, cara, eu não sei se era um lugar que valorizava tanto a questão de gente como eu valorizava numa cadeira de liderança. Não sei, tá? Eu realmente não cheguei a trabalhar lá. Se tem alguém assistindo que trabalha na Renner, eu vou gostar de ouvir. O que ele quis dizer ali é: eu entendi quais são as coisas que para você são importantes. Eu queria te deixar a par de como funciona aqui para você tomar a sua decisão. É aquela coisa, né? O combinado não sai caro. Eu entendi, quando ele me falou isso, eu liguei pro outro cara, que seria o meu chefe direto, e falei: cara, assim, não vai rolar, não vou. Então, acho que é importante, assim, entender quais são as coisas que, para sua autenticidade ser colocada em cheque, são importantes, e realmente cultivar lugares em que ela possa existir, porque eles existem. Acho que vou voltar para a primeira coisa que eu falei, do amor próprio. Acho que quando a gente toma decisões baseadas numa mentalidade de escassez, do tipo, eu vou me moldar aqui a esse lugar, porque quando que uma outra empresa tão incrível vai me chamar? É muito perigoso fazer esse movimento. Acho que quando a gente se ama de verdade, se respeita de verdade, sabe o nosso valor, a gente diz não para uma oportunidade dessa. De novo, estou falando de um lugar de privilégio, porque a gente sabe que vão aparecer outras dentro da abundância que existe no mundo e no universo que comportem o nosso desejo e a nossa autenticidade. Próxima. Cuide do seu dinheiro. Poucas coisas são tão importantes para a independência e liberdade de uma mulher. Isso também, cara, eu cada vez mais assim vejo como o fato de eu ter o meu próprio dinheiro não só me deixa muito mais tranquila, mas me liberta muito de tomadas de decisão que vão mais de encontro com o que eu acredito. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um dinheiro muito contado, para mim é muito difícil tomar riscos. E eu digo isso porque, cara, eu sou taurina, eu tenho assim uma questão com raiz e com segurança, com estabilidade, que para mim é importante. Então, nos momentos da minha vida que eu tive dinheiro muito contado, eu lembro que isso era um problema para mim, porque não porque eu queria, cara, contar migalha o tempo todo e me impedir de viver experiências. Acho que eu sempre valorizei muito o que o dinheiro pode me entregar a nível de conhecimento, de investimento em conhecimento, de investimento em vida, né, em experiências. Mas eu lembro que para mim era muito mais difícil arriscar, porque o dinheiro estava contado. Então, caso alguma coisa saísse ali fora do que eu estava esperando, provavelmente o tapa na cara seria muito maior. E aí aqui, quando eu digo que poucas coisas são tão relevantes na vida de uma mulher como independência financeira, é que, infelizmente, eu ainda vejo muitas mulheres procurando ou preservando relações porque elas precisam do cara. E, nossa, gente, sério, não tem nada pra mim que seja tão importante quanto a liberdade de poder escolher quando ir embora. Eu já estive em relações que o cara me ajudava muito financeiramente, não em coisas assim essenciais, tipo botar comida na mesa ou gasolina no carro ou ter um teto para dormir,
No meu caso, era uma coisa muito mais, assim, fútil no sentido de ser um a mais, sabe? Era um cara que me mimava em muitos sentidos. Mas eu lembro como isso me incomodava, assim, me incomodava eu não poder comprar aquelas coisas para mim mesma e, de alguma forma, até embaçar os meus sentimentos por ele. Era uma pessoa que eu adorava, que, cara, me fazia muito bem em muitos sentidos, mas ao mesmo tempo, pelo fato dele me proporcionar coisas que na época eu não tinha a possibilidade de conquistar sozinha, eu confundi durante muito tempo os reais motivos pelos quais eu queria estar naquela relação. E isso é muito, de novo, perigoso. Eu tô falando muito essa palavra, né? Mas é porque é mesmo. É perigoso porque confunde muito as coisas na nossa cabeça. Então fica difícil saber o que é o que eu estou sentindo de fato. Então, essa questão da independência financeira, para mim, hoje é muito especial e é talvez uma das coisas que eu mais me orgulho, sabe? De, desde os meus 17 anos, bancar todas as minhas coisas, todas as minhas viagens, todos os meus investimentos, porque a pessoa que eu decidi que vai estar do meu lado vai ser realmente a pessoa certa, né? Ou certa para aquele momento. Porque eu não preciso dela. Eu escolhi estar com ela. Por todas as questões que a gente debateu lá no episódio do Quem é Você quando você não está num relacionamento, acho que tudo aquilo é muito mais importante do que o fator financeiro, mas certamente não buscar uma relação pensando no que ela pode me prover materialmente, e sim no que ela pode me prover intelectualmente, ou como ela pode me expandir, porque eu não preciso daquela relação para nada, foi um dos movimentos assim mais bonitos de amor próprio. Tirando o fato incrível de poder, de alguma forma, ajudar as pessoas que a gente ama, né? Ou mimar as pessoas que a gente ama. Eu quero muito ser aquela pessoa rica, mas não do rico de tipo não sabe o que fazer com dinheiro. Eu quero ser aquela rica que consegue juntar as amigas, a família e falar, cara, relaxa, deixa comigo, hoje é por minha conta, sabe? Que eu acho que é um jeito de olhar para o dinheiro muito diferente, ou que pode ver um curso super legal e não pensar, caramba, eu não posso fazer esse curso agora, e sim poder investir. Mas isso vem de decisões, por isso que eu falo cuide, né? Eu falo cuide do seu dinheiro. Acho que isso vem de tomadas de decisão diárias. Todo santo dia a gente precisa olhar para preço, valor, prioridade, né, momento, e entender o que cabe e o que não cabe. Eu cuido muito do meu dinheiro e eu olho para o dinheiro, a minha relação com o dinheiro mudou muito agora com a maturidade. Eu lembro, cara, eu tinha vergonha até um ano atrás, cara. Eu fiz a primeira experiência do Fluir com a Lívia, uma amiga minha, e eu queria fazer de graça. Tipo, eu queria realmente não cobrar. E aí foi, assim, muita terapia e muita conversa com essa amiga minha para entender que, cara, você trabalhou, você investiu, você está entregando o seu tempo. O dinheiro é também essa energia de troca, sabe? Nem tudo é para todo mundo. Você já faz várias coisas que o acesso é gratuito. Agora, como que a gente pode afunilar para outros tipos de experiência que vão demandar investimento de dinheiro e de tempo da tua parte para oferecer para pessoas que estão dispostas a investir e que entendem o valor disso? Enfim, eu acho que eu já falei em algum momento que eu queria fazer um episódio só sobre dinheiro, porque para mim já foi uma questão muito delicada e que me tirou muito sono, essa mentalidade de escassez, sabe? E hoje em dia a nossa relação é muito mais amigável. E eu volto a frisar, assim, que poucas coisas na pele de uma mulher te deixam tão independente, tão confortável no seu próprio corpo do que saber que você dá conta de você mesma. 6. Viaje sozinha. Viaje muito e sempre que possível. Chegamos. 11º episódio e estamos a 0 episódios sem chorar. Eu amei que no episódio da semana passada várias de vocês falaram que choraram muito. Eu falei, ai, gente, é ótimo, porque significa que a emoção ela é transbordada. E eu lembro que antes de tomar a decisão de sair para viajar o mundo e realizar o meu sonho, sempre que eu via coisa de viagem ou coisa de feminismo, o meu corpo todo parecia que eu tinha levado um choque, assim. Eu me arrepiava dos pés à cabeça e eram as únicas coisas. Era muito difícil eu chorar. Vocês me veem aqui, manteiga derretida hoje, mas eu não chorava.
antigamente, nem sozinha, assim, era muito difícil realmente eu me emocionar, assim, de chorar. Mas essas eram as únicas coisas, era o único tema que eu me arrepiava e instantaneamente o meu olho enchia d'água. E isso, na época, eu não sabia exatamente, mas é um sinal. Quais são as coisas que te emocionam? Quais são as coisas que arrepiam a sua pele? Cara, isso aí tá te dando uma clareza e um sinal, assim, amiga, tão claro, tão claro, tão evidente que você só não tá vendo se você não quiser ver. Mas para prestar atenção em quais são as coisas que te emocionam, porque isso diz muito sobre onde a sua alma gostaria de estar. Mas vamos lá, viaje muito, viaje sozinha sempre que possível. Nossa, gente, acho que nada. É por isso que eu abri o TikTok e o Instagram para falar sobre viagem solo. Nada na minha vida me transformou tanto e me forneceu as habilidades necessárias para viver no mundo que a gente vive, para muito além da viagem do que viajar sozinha. É tão bonito assim quando você vai pro mundo e você vê ele para além das projeções das notícias e do seu ambiente, sabe? Acho que esse é talvez... Acho que tem duas coisas sobre viajar sozinha que são muito preciosas. A primeira é você tá em ambientes que não existem máscaras sobre você, não existem projeções. Então você pode reconhecer características suas que no lugar que você vive você não consegue. Então aqui a gente está o tempo todo dando manutenção a coisas que a gente acha que as pessoas esperam da gente e a gente não consegue reconhecer o que a gente é e descartar o que a gente deixou de ser. Porque a gente vai mudando, né? Mas quando você está num ambiente que não muda, o ambiente do lado de fora é muito rígido. Então isso dificulta que internamente você acolha e aceite essas mudanças ao ponto de se sentir confortável de colocá-las para fora. Então, viajar sozinha cumpre muito esse papel de você estar num lugar que você não tem bagagem, você não tem memória, você não tem gente, você não tem repertório, não tem nada. Tudo é novo, tudo é um convite, um espaço para você se conhecer. Então, é muito bonito o processo de despertar que acontece numa viagem solo e como você se identifica com coisas que você não acreditava que se identificava antes. E tem uma outra coisa que também é muito legal para aquele processo de se aproximar de você mesma e de se apaixonar por si mesma, que é entender que você dá conta, você consegue se cuidar, você consegue se suprir, você consegue tomar decisões, você consegue planejar, você consegue identificar o que faz sentido, o que não faz, que tipo de situação o cara tá com cheiro de merda, o que não tá. Você apura muito o seu senso intuitivo, você se aproxima de si mesma porque você vê que, no final das contas, você se basta, você se é suficiente, que poucas coisas no mundo se aproximam. Então, eu não conheço, assim, uma ferramenta tão poderosa como viajar sozinha, assim, tão intensa, tão poderosa e tão simples, porque é literalmente você colocar uma mochila nas costas, comprar uma passagem para passar o fim de semana num hostel a 2 horas da sua cidade. E isso é uma coisa que eu sempre indico, né? Se você não sabe por onde começar. Não precisa ir rodar o mundo e ir lá pro Vietnã. Cara, bota uma mochila nas costas, compra uma passagem de R$ 50, vai pra cidade vizinha. E se você não gostar, tá tudo bem, você tá a 2 horas de casa. Daqui a pouco você volta. Não te coloca tanto nesse lugar desagradável de sentir que você tá muito longe do conhecido, sabe? Então, acho que isso por si só traz o novo, mas traz o novo de um jeito muito sutil, porque você ainda tá confortável com o que você tá fazendo ali. Então, viajar sozinha, assim, com certeza. A primeira viagem sozinha que eu fiz, eu tinha 19 anos. Mas se eu tivesse feito antes, acho que o meu processo seria ainda mais precoce, assim, de me conhecer, me amar e entender qual tipo de ambiente eu gostaria de estar. Esse é um episódio que com certeza vai ter. O Como Viajar Sozinha Mudou Minha Vida. Mas se eu pudesse, assim, fazer um desejo, sei lá, presidente da República, eu daria uma bolsa para todas as mulheres aos seus... Bolsa Viagem Solo. Aos 20 anos de idade, todas as mulheres, 20 e poucos, têm aqui, ó, R$ 30.000 para fazer uma super viagem para o lugar que você quiser sozinha. Eu juro para vocês, eu acho que poucas políticas públicas seriam tão eficientes para construir, para destruir ou enfraquecer o patriarcado e para tornar mulheres mais livres e mais conscientes do seu valor e da sua escolha do que viagem sozinha. Acho que realmente é uma mudança muito drástica, assim, o que acontece quando você volta dessas viagens solo. Próxima.
Continue lendo muito. Escreva mais. Escreva o que tem no seu coração como se ninguém nunca fosse ler. O formato pouco importa. Continue lendo muito. Eu sempre li, sempre gostei muito de ler. Então, acho que aqui foi um reforço para a minha versão do como isso é transformador. E escreva mais. Que legal eu ter escrito isso, porque eu lembro que essa minha paixão pela escrita, ela também é muito antiga. Eu sempre gostei muito de escrever. No início, eu lembro que eu escrevia o que eu lia, né? Então, coisas que me chamavam muita atenção, eu transcrevia num papel. Então, demorou para eu escrever as minhas coisas, para eu conhecer e me conectar com a minha escrita. E eu acho que isso vinha muito de um lugar comparativo, de achar que eu precisava escrever coisas muito uau. E hoje em dia eu pratico a escrita reflexiva, as páginas matinais, escrevo quase todos os dias. E não tem nenhuma ferramenta assim de autoconhecimento diária que seja tão esclarecedora como escrever para mim. E eu sei que muita gente tem dificuldade nesse processo. E, cara, assim, você não precisa escrever uma poesia todos os dias de manhã. Se você não sabe o que escrever, começa escrevendo, cara, eu não sei o que escrever. Ou começa a descrever como que foi o seu dia. É muito bizarro, assim, o que acontece quando você começa a escorregar a mão pelo papel e aí as coisas vão tomando forma na tua cabeça e você vai registrando aquilo e o exercício de registrar reforça o que você está sentindo e não só reforça, mas organiza de uma forma que nada faz. Tá tudo assim muito bagunçado dentro da cabeça. É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar o que a gente sente, porque pra gente é muito claro, tá tudo aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, meio embrulhado, mas você sabe que é desprezo, você sabe que é rancor, você sabe que é, cara, inveja, mas você não deu nome às coisas, você não tirou um tempo para, de fato, organizar esse bololô de pensações e pensamentos e trazer essa curva, trazer essa cor, trazer essa clareza do que cada coisa representa. Então, o processo de escrever, ele é, antes de mais nada, um processo individual e feito para você. Não escreva pensando no que o outro vai receber. É o que eu coloco aqui, né? Eu falo, escreva o que tem no coração como se ninguém nunca fosse ler. Porque eu acho que se a gente começa a escrever já pensando na expectativa do outro, a gente modela muito a nossa escrita pensando no que, qual é o tipo de formato que agrada, mas não só isso, pensando também no que pode e no que não pode ser dito. Quando você sabe que é uma folha de papel entre você e você mesma, você arrisca e você se sente um pouco mais confortável de se dizer, antes de mais nada, o que você está sentindo. Isso é muito corajoso. Às vezes, cara, você está sentindo inveja, que é um sentimento, uma emoção muito mal compreendida, e você não tem coragem de falar para a pessoa que você está sentindo inveja, mas você já falou para você que aquilo é inveja? Acho que esse movimento de você se colocar num papel e escrever, organizar as emoções, trazer um pouco mais de cor, de narrativa mesmo, sabe? E dizer pro papel, nossa, eu tô sentindo inveja, isso por si só já tira um peso assim tão bizarro das nossas costas, porque você foi capaz de se admitir alguma coisa. Ninguém precisa saber que era inveja, ninguém precisa saber como você colocou aquilo no papel, mas só de você estar se contando, isso já valida e confirma um sentimento. Então você organiza, você traz muito mais clareza e você aceita, porque tá lá, tá redigido, tá escrito. E tem uma outra coisa muito legal também, que é quando você vai contar uma história, é você contando a sua história. É muito fácil que, com o passar do tempo, essas sensações que estão muito vivas nas nossas células, no nosso corpo, que está tudo muito recente, elas vão se sendo esquecidas, né? Elas não estão assim com tanta clareza de compreensão. Então, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu tenho quase como um compromisso comigo mesma de ser o mais verdadeira possível, não pelo outro, mas por mim do futuro. A Manuela do futuro que vai ler aquelas páginas, ela precisa poder confiar
que era exatamente aquilo que a Manuela estava sentindo, porque ela não vai ser mais capaz de acessar aquele sentimento que estava sendo vivido naquele momento, e ela não vai ser capaz de saber exatamente quais eram as questões, quais eram as lutas, quais eram os conflitos internos, se ela não confiar que a Manuela que escreveu, ela realmente foi vulnerável o suficiente para colocar no papel. É um compromisso assim meu comigo mesma de escrever o que eu sinto para que eu possa confiar no meu próprio registro e para que no momento que eu estou fazendo fique muito mais organizado e claro para mim quais são as emoções que são predominantes naquele momento. Então, gostaria muito de ter escrito mais quando eu era mais nova. Número 8. Nunca deixe de praticar esportes. Isso te faz muito feliz. E sim, cara, é muito louco. Assim, quando eu paro pra pensar nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais desafiadores e nos melhores momentos, é batata. Juro, amigas, é assim, todos os momentos mais legais da minha vida, eu tava com uma rotina de exercício físico e todos os momentos mais desafiadores e depressivos da minha vida, eu não tava fazendo uma rotina de exercício físico. Tem um documentário que eu adoro, que é o Stutz, no Netflix. É o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo daquele cara do Se Beber Não Case. Esqueci o nome dele. E aí ele é tão viciado no método que o Stutz desenvolveu, que ele faz um documentário só para registrar aquele método que salvou a vida dele, que salva tantas pessoas que são pacientes desse médico. E é muito curioso. Curioso é muito assim, foda. Você vê no primeiro episódio, quando ele vai falar da técnica dele, ele diz que quando qualquer paciente chega no consultório, ele não quer que aquela pessoa saia de mãos vazias. Ele não quer de jeito nenhum não entregar nada que ela possa trabalhar numa primeira sessão. E a receita dele, nesse início do processo terapêutico, do processo de cura, é exercício físico, é movimento. E é muito louco, né? A gente, cara, quando a gente olha para como a nossa espécie foi desenvolvida, a gente estava aí correndo atrás da caça ou fazendo trabalhos muito manuais o tempo todo. Então, a nossa vida era muito movimento, a gente usava o nosso corpo para muita coisa. E hoje a gente quer eficiência, 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 e a gente passa o dia sentado numa cadeira e anda do escritório até a cozinha ou de casa até o ponto do ônibus. O resto do dia a gente fica sentado. E é bizarro como isso é contra-evolutivo, assim, não faz parte da nossa natureza estar parado. Então, o movimento físico, o esporte, para mim, vai muito além de estar me sentindo bem com o meu corpo. O Jay Shetty também, ele diz, que eu acho fantástica essa frase dele, que é: se a sua mente está estagnada, mexa o seu corpo. Se o seu corpo está estagnado, mexa, movimente a sua mente. E esse movimento que se inicia no corpo, para mim é muito óbvio que ele vai gerar um movimento para além do corpo. Eu sempre falo que movimento gera movimento. Então, se você não sabe por onde começar um projeto, um pensamento, uma reflexão, cara, uma coisa, você está estagnada completamente, cara, começa movimentando o seu corpo. A gente vive numa realidade física. A gente muitas vezes subestima o poder da atividade física e o como ela faz com que tantas outras coisas se movimentem. Então, para mim, hoje em dia é muito uma questão de sobrevivência mesmo e de bem-estar, bem-estar espiritual. Eu consegui, por mais paradoxal que isso possa parecer, né? Para minha alma estar feliz, eu preciso movimentar o meu corpo, porque é isso que faz com que eu siga me movimentando. Então, o exercício físico realmente é uma preciosidade na minha vida. Então, esse meu conselho foi muito para me lembrar que nos momentos que eu me sinto um pouco triste e estagnada, observar essa questão do exercício físico. Provavelmente eu vou estar parada, eu não vou estar fazendo nada, eu vou estar num momento sedentário. E é sempre assim, eu juro. Sempre que eu começo a me sentir meio triste, meio frustrada, e eu olho pra minha rotina e falo, cara, não tô fazendo exercício físico, é isso. E esse, sendo muito honesta com vocês, agora que eu cheguei no Brasil, fez 2 semanas hoje. Eu fiz ontem, eu fui pra academia pela primeira vez, mas faz 2 semanas que eu tô sem fazer nada. E eu tô doente, eu tô meio mal, enfim, tô chegando, mas é bizarro, assim, como tudo muda, eu não tenho energia, eu me sinto meio devagar, tudo na minha vida fica um pouco mais, parece que eu preciso fazer muito esforço, sabe? Porque eu não tô fazendo exercício físico, é sempre, sempre, sempre assim. Então isso é um lembrete para eu não deixar de fazer. Eu falo, nunca deixe de praticar esportes, isso te faz muito feliz, e realmente faz mesmo.
Siga investindo no inglês. Isso vai te abrir portas inimagináveis. Não vou me estender nessa, porque no episódio de Você Pensa ou Só Repete, eu falei bastante sobre a relevância de idiomas, mas aqui também provavelmente era um lembrete para minha versão mais nova de como o inglês é bizarro, assim, ele abre portas, e não só abre portas no sentido de oportunidades. Acho que a gente tem essa tendência de olhar dessa forma, mas se você parar para pensar, o acesso à informação na língua inglesa, as buscas no Google, pode fazer o teste. Se você pesquisa alguma coisa em português e não encontra, pesquise em inglês. Provavelmente você vai encontrar. O acesso a conteúdo rico, gostoso, no idioma inglês é muito maior, é muito mais atualizado, é muito mais relevante do que em português. Então, chega a ser engraçado, assim, sempre que eu tô pesquisando alguma coisa em inglês, lendo alguma coisa em inglês, principalmente quando eu estou viajando e conversando com pessoas de uma forma muito profunda em inglês, de alguma forma eu paro um pouco e me agradeço por ter investido nessa língua, porque ela faz com que eu me conecte com pessoas do mundo inteiro, eu consigo conversar, cara, eu consigo estar no alto de uma montanha, no Nepal, conversando com uma norueguesa, porque a gente compreende a língua uma da outra. Então, embora eu acredite que o ser humano ele se conecta apesar da língua falada, tem uma coisa muito mais subjetiva e simbólica que nos conecta, eu acho que quando a gente sabe falar a língua um do outro, as trocas elas são muito mais profundas e muito mais ricas e são capazes de nos expandir muito mais. Cara, se eu tiver uma filha, assim, se eu tiver filho, provavelmente uma das primeiras coisas que eu vou investir neles é fazer inglês, porque realmente é uma língua muito, muito, muito importante. Número 10. Se aproxime da sua fé. A espiritualidade mata muitos dos nossos dragões internos. Ui! Caraca. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu lembro que... Lembra do Segredo, aquele livro de manifestação que era bem batido aí nos anos 2000 e pouco? Acho que foi o primeiro livro que eu li que falava sobre lei da atração, essas coisas. A minha família nunca foi religiosa. Quando a minha irmã ficou doente, a gente se aproximou um pouco da igreja, mas era muito mais como um exercício da nossa fé de que ia ficar tudo bem do que necessariamente se identificar com a Igreja Católica. Mas eu estudei em igreja católica, estudei em colégio católico a minha infância toda. E de uma forma ou de outra eu sempre estive envolvida nesse ambiente. Mas era uma espiritualidade para mim que eu não compreendia muito. Eu lembro que uma das minhas primeiras memórias de Jesus Cristo, por exemplo, foi no colégio que eu estudei. Eu tinha uns 6 anos de idade. Assim, era muito novinha. E aí eu fui na igreja do colégio junto com a diretora, Santo Agostinho, aqui na Barra. Quem lembra, quem conhece. E aí a gente estava andando pela igreja e ela estava mostrando as pinturas. E aí, em algum momento, eu estava cansada e eu sentei no banquinho. E ela me deu um esporro, Ela falou, Jesus Cristo não carregou a cruz durante não sei quanto tempo para você desrespeitar e sentar. Assim, completamente desnecessário. E aquilo para uma criança, para mim, foi muito chocante. E foi meu primeiro contato, assim, com a religião, né? Com a imagem de Jesus, com a Bíblia, nessa coisa mais institucionalizada da fé. E, cara, eu lembro que aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus, que Deus punitivo é esse, sabe? Que Deus é esse que não me deixa sentar quando as minhas pernas estão cansadas, porque isso, de alguma forma, mostra um desrespeito ou uma falta de amor por ele. Era muito esquisito aquilo pra mim. Então, acho que por isso, de alguma forma, eu tive um pouco de dificuldade e levei um pouco de tempo para me aproximar de Deus. E desde que eu fui para a Índia, então eu preservei, eu cultivei uma fé assim muito incompreendida dentro de mim ao longo da vida, porque eu não tinha muitas referências. Eu testava um pouco de tudo. Eu já fui em centro espírita, já fui em terreiro de umbanda, eu já fui em igreja evangélica. Cara, templo hindu eu comecei aí quando eu estava na Índia, então eu já experimentei muitas coisas, mas eu não conseguia encontrar um Deus que parecia falar minha língua, sabe? E que eu me sentisse confortável para estabelecer uma aliança, uma amizade e me aproximar com muita vulnerabilidade. Era uma coisa assim um pouco bagunçada dentro de mim.
Até que quando eu fui pra Índia, pra mim ficou... Eu não sou praticante de hinduísmo e tem várias coisas que eu não concordo. A religião hindu é a religião predominante na Índia, mas tem bastante muçulmano e tem bastante Sikh, que é uma outra religião. E a Índia, pra mim, não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com fé. Ela tem a ver com estar em um ambiente onde a espiritualidade ela é muito praticada do ponto de vista de karma, do ponto de vista de, cara, viver nesse mundo de uma maneira mais gentil, olhar para o ser humano que está do seu lado, entendendo que ele é uma extensão sua e viver a vida com bases e princípios de amor, sabendo que a gente faz parte de uma coisa muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Que triste é viver esse mundo achando que tudo é preto no branco ou que não tem um sentido para além do que a gente está vivendo aqui e agora. Espiritualidade para mim é isso, né? Se você perguntar, cara, o que é espiritualidade para você? E para mim é essa habilidade e essa consciência de que a vida vai muito além desse instante específico. E eu digo habilidade porque é também uma coisa que você pratica, uma coisa que você estuda, uma coisa que você vai se aproximando da compreensão. Acho que é muito esses dois lados, né? Tem um lado de estudar, compreender, entender, e tem um lado de você se render também. Lembro quando eu cheguei na Índia, na minha primeira semana lá, tinham várias coisas que os professores falavam e que eu tinha um bloqueio, assim, eu era um pouco reativa. Eu falava, nossa, isso eu não concordo, isso eu acho que não, isso eu não entendo. E aí eu falei isso para um dos professores. E a resposta dele foi muito legal. Ele chegou para mim e falou: porque vocês ocidentais, vocês querem estudar a espiritualidade com a cabeça e coisas mundanas com o coração, quando na verdade tinha que ser o processo contrário. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você querer se aproximar da fé, se aproximar de Deus, se aproximar da espiritualidade usando o seu cérebro racional, querendo respostas muito concretas, muito pragmáticas e muito preto no branco, ou querer achar uma fórmula matemática para você somar 1 mais 1 e saber que aquilo ali vai dar 2. Se você vier com essa intenção, dificilmente você vai conseguir se aproximar de Deus, porque a espiritualidade também tem muito a ver com essa coisa de você se render, de você confiar, de você realmente acreditar. Se você não entrega o seu coração para Deus, dificilmente você vai conseguir entender e ver os milagres que Ele está operando na sua vida a todo momento. E isso, para mim, foi muito transformador, porque eu falei, cara, é verdade, talvez eu esteja querendo buscar respostas que nesse plano e com as informações e os acessos que a gente tem hoje, eu não vou conseguir. Então, se eu esperar uma prova, por exemplo, concreta de que Deus existe para acreditar em Deus, talvez não seja nessa encarnação que eu vá conseguir me entregar para essa fé. E isso mudou muita coisa para mim. Eu comecei a prestar atenção nas aulas com o coração muito mais aberto. E no campo sutil, assim, eu lembro que eu anotava muito as coisas. Eu ficava naquela... Eu sempre fui meio CDF, né? Estudiosa. Então, o professor falava, eu queria anotar, eu gravava, eu não queria perder nada do que ele falava, eu queria juntar as pontas. E aí, quando eu parei de escrever nas aulas de filosofia, parei de gravar, eu falei, cara, eu só quero escutar o que ele está falando. E eu, junto com a minha história, com a minha bagagem, com as minhas crenças, vou conectar esses pontinhos, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Então, eu ficava muito nessa obsessão de não perder nenhuma informação e achava que fazer isso, de alguma forma, ia me ajudar a compreender absolutamente tudo. E quando eu me rendi, eu entendi que as informações que são, de fato, relevantes, cara, elas vão ficar gravadas na minha memória, como essa conversa ficou. Elas vão ficar ali no meu HD interno e vão aparecer no momento que eu preciso que elas apareçam. Eu fico muito, cara, realmente assim, obcecada às vezes em pegar cada vírgula das informações que são passadas para mim. E quando eu consigo me colocar no momento, apreciar a presença e só abrir o meu coração e os meus ouvidos, aquilo vem entrando no meu HD, vem entrando no meu corpo, na minha áurea, e o que é importante fica. Confia que fica, que no momento que você precisar, essas informações vão aparecer. Como que eu falei, se aproxime da sua fé. A espiritualidade mata muitos dos nossos dragões internos. É muita verdade. Hoje em dia, eu acho que a minha redução do sofrimento, ela vem muito de um lugar de confiar que existe um Deus
que tá cuidando de mim e que me ajuda a tomar decisões e me direcionar para o caminho que eu preciso estar para fazer o que eu preciso fazer. Ó Deus. Vai, vou acelerar. Nunca deixe de questionar o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Acho que essa a gente já passou também em alguns episódios, né? Mas vem muito desse piloto automático. Minha vida toda eu fui só fazendo. Eu era a melhor aluna do colégio, eu queria passar para uma universidade pública, eu nem sei por que diabos eu fui fazer relações internacionais, eu já fui pra França no, sei lá, 4º semestre, eu já... porque alguém me falou que aquilo era possível, que era legal, e aí um amigo do meu pai falou que a empresa que eu comecei a trabalhar era muito legal. E aí, quando eu entrei nessa empresa, alguém me falou que a área era muito... Tipo, eu só fui fazendo, e de alguma forma sendo levada pelo que me falavam que eu precisava fazer. E em poucos momentos eu parava para pensar, por que eu tô fazendo isso? Qual é a linha de raciocínio que eu tô criando para minha vida onde esse movimento atual se encaixa? Eu não acho que a gente precisa ter respostas de longo prazo, como se aquilo fosse uma sentença pro resto da vida. Mas eu acho que é importante se perguntar a cada momento o que você está fazendo agora que te aproxima do que você acredita e que te aproxima do lugar que você quer estar. Porque, cara, se você está estudando alguma coisa, vendo alguma coisa, praticando alguma coisa que você nem sabe por que você tá fazendo isso? Tipo, qual é o sentido, sabe? Hoje em dia, tudo que eu faço, eu realmente me pergunto qual é o motivo por trás daquilo. E às vezes a resposta vai ser porque eu tô afim, porque eu quero. Por exemplo, italiano. Eu tô estudando italiano agora. Não tô com passagem programada pra Itália, não penso em ir pra Itália, não conheci nenhum italiano gostoso ou gostosa. Não tem, assim, por que racionalmente eu estudar italiano nesse momento, e é um momento que ocupa um espaço relevante da minha agenda semanalmente. Mas eu tô afim de estudar italiano, é um negócio que me dá prazer, então eu vou estudar. E tá tudo bem. Mas isso vem de um lugar de ter me questionado. Por que eu tô fazendo isso? E às vezes a gente passa direto, né, nessa pergunta. Então, se questionar todo o tempo por que você faz o que você faz. Inclusive, tem um livro muito bom que chama Por que Fazemos o que Fazemos, que eu acho que é do Cortella. Ou é do Karnal, que eles falam de uma forma mais filosófica essas questões existenciais de ações e desejos. Número 12. Não transe mais uma vez com uma pessoa que não tá preocupada em te fazer gozar. Cara, eu acho que eu vou passar essa direto, porque a gente nunca falou desse assunto e eu com certeza vou me estender, e eu queria fazer um episódio só sobre orgasmo feminino, só sobre sexo, só sobre sexualidade, né? E liberdade, prazer. Nossa, tem tanta coisa. Não transe mais de uma vez com uma pessoa que não está preocupada em te fazer gozar. Acho que aqui tem até... Eu não lembro exatamente por que eu escrevi isso, mas eu acho que tem até uma camada emocional aqui, sabe? A pessoa não estar preocupada em te fazer gozar. O resumo da história é que eu me masturbava já muito novinha, assim, aos, sei lá, cara, 12 anos, talvez até... muito antes. Eu lembro, cara, época de chuveirinho. Eu lembro que tinha chuveirinho, eu nem sabia que eu tava gozando, mas eu tava gozando. Então, eu me faço gozar há muito tempo. Eu comigo mesma. Então, eu sei o que é gozar. E eu demorei pra gozar com alguém, gente... Muitos anos. E olha que não foi por falta de transa, viu? Eu, sim, já estive com muitas pessoas e eu sempre estive muito nesse lugar quase que performático, sabe? E aí, por isso que eu falo... Não dá pra falar sobre esse assunto aqui, porque tem muitas camadas. Tem camada sociológica, da mulher ser colocada num lugar de prover. Então, tem realmente muita coisa que a gente precisa abordar nesse tema. Então, eu vou só passar assim rápido pra deixar o conselho pra vocês. Se você transou com alguém que não te fez gozar, ou que... Tá vendo? Essa é uma das frases que eu mudei. Olha só, pensando aqui. Hoje em dia, eu transaria com uma pessoa que não me fez gozar na primeira vez, mas que eu entendo que tenha potencial e que tenha abertura para falarmos sobre. Mas se você tá transando com pessoas que não te fazem gozar e você fala, cara, essa pessoa não tem um pingo de vontade ou de prazer ao me ver sentindo prazer... dificilmente... e a gente sabe, né? A gente sempre sabe. Dificilmente tem uma segunda chance. Mas eu prometo, me cobrem, que eu vou fazer um episódio só sobre sexualidade, porque tem muita coisa pra gente aprofundar aqui e eu sinto que é preciso falar sobre essas coisas. 13. Cada centímetro do seu corpo é perfeito. Cuide dele com carinho. Eu acho que eu nunca tive, assim, muitas questões com a minha autoestima. Eu já tive muito com o meu nariz. Eu já tive com a minha bunda quando eu era novinha. Não, já tive, sim, com algumas coisas. Mas já passei por momentos, assim, de me olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo. E, de alguma forma, me diminuir pela imagem que eu via no espelho.
Eu acho que a dermatite atópica que eu falei para vocês no último episódio é um pouco disso, né? Essa coisa da minha pele tá com feridas abertas, tá sempre muito inflamada e querendo me dizer alguma coisa que eu não via. Olhar para o nosso corpo como um templo e como uma coisa sagrada também liberta muito de sofrimento. Hoje, estudando mais sobre espiritualidade, eu entendo que quando a gente decide vir para esse mundo, o nosso corpo é quase... Imagina que você é um astronauta, né? Se você vai para a Lua, se você vai para algum outro planeta, você precisa usar trajes apropriados para aquelas condições daquele lugar. E o nosso corpo físico aqui é isso também. A gente escolheu esse corpo por algum motivo e é o que a gente precisa vestir para existir nesse mundo, nesse planeta Terra, como seres humanos. E aí, quando eu olho para o meu corpo, que eu escolhi de uma forma mais gentil, e o porquê que eu vim ao mundo assim, eu poderia ter vindo ao mundo de uma forma, de qualquer outra forma que não fosse essa. Quais são as coisas que eu preciso aprender? Também a partir das minhas vergonhas ou das coisas que eu não goste tanto assim. Então já passei assim por fases da vida que eu era completamente alucinada em academia, mas academia num sentido não saudável, como eu falei sobre exercício físico. Era assim, cara, se era o dia de treino de perna e eu tava afim de fazer yoga ou de nadar ou de fazer ginástica olímpica, eu ia fazer o treino de perna porque eu entendia que era o que era preciso para eu ter uma perna gigantesca de paniquete, uma bunda enorme. Porque era aquilo que, de alguma forma, ia me validar na frente dos homens. Olha que loucura, né? Tava pensando nisso esses dias. Eu amo ginástica olímpica, amo. E as meninas que foram agora para as Olimpíadas, elas têm a minha idade, né? E eu lembro que quando eu estava assistindo as Olimpíadas de Paris no ano passado, eu ficava muito feliz pelo lugar que o Brasil chegou e eu pensava, nossa, se eu não tivesse me importado tanto com a opinião de homens, talvez eu estaria ali, porque eu amo e eu tenho muita, assim, eu acho que o meu corpo é muito preparado pro tipo de coisa que elas fazem, sabe? E eu fiz muita ginástica olímpica quando eu era criança. Eu era muito boa, eu era incrível, eu me divertia muito, né? Acho que além de ser boa e de performar bem, eu amava aquilo ali. E eu lembro que um menininho, assim, eu devia ter, sei lá, gente, 7, 8 anos de idade, ele chegou pra mim e falou: ai, se você fizer muita ginástica olímpica, você vai ficar com um corpo de homem. Vai ficar baixinha, vai ficar bruta, vai ficar meio corcunda. E eu parei. Eu parei de fazer ginástica olímpica porque eu fiquei envergonhada de ficar com um corpo que um menino de 8 anos me falou que eu não seria valorizada. Olha que loucura, né? Quando a gente para voltar nesses acontecimentos e entende como as nossas tomadas de decisão em muitos momentos foram baseadas no que o outro espera que a gente faça ou no que o outro acha que é belo. E eu mudei a minha vida, poderia ter... Cara, quem já leu a Biblioteca da Meia-Noite vai entender essa referência. Imagina se eu não tivesse dado ouvidos ou se eu tivesse estado em lugares onde as coisas que eu sei hoje tivessem sido me ensinadas. É muito difícil para uma menina de 7 anos entender isso, mas... É possível, é possível. Se eu tiver filhos, eu vou fazer questão de ser uma das coisas assim que eu mais repito desde o primeiro dia de vida, porque é muito definitivo, né? Como a gente recebe o que o outro passa. Então, talvez eu tivesse vivido a minha paixão e sido uma puta de uma super atleta se eu não tivesse dado ouvidos ao que alguém disse que esteticamente eu ia parecer. Esse lugar de respeitar o nosso corpo e saber que ele é perfeito, a gente escolheu ele e que ele cumpre a sua função aqui nesse mundo. Cara, é graças ao meu corpo do jeito que ele é que eu posso respirar sem aparelho, que eu posso ir no banheiro sem um saco de cocô, que eu posso... Desculpa, gente, ter falando de saco de cocô, isso é porque eu realmente não sei o nome científico, mas com aquele saco que você usa quando você não consegue digerir a comida sozinho. É graças à minha perna que eu consigo correr, que eu consigo andar, que eu consigo subir uma montanha em qualquer lugar do mundo. Então, olhar para o nosso corpo como uma ferramenta que nos possibilita fazer coisas, ao invés de criticar cada buraco de celulite, cada estria ou cada imperfeição, quem não está vendo o vídeo, eu estou fazendo aspas nesse momento, que nos foram impostas, nossa, a relação com o corpo muda muito. Um dos livros que mais me abriu a cabeça para isso, pensando em como as mulheres são oprimidas dentro dessa indústria da beleza, da estética e do corpo, foi O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É uma bíblia para o feminismo, quem nunca leu, leia, porque você vai passar a enxergar essa pressão da sociedade, principalmente do masculino,
como muito mais evidente, muito mais clara, mas também muito fabricada para manter as mulheres longe de realizarem os seus desejos e principalmente posições de poder, né? Então é tudo muito proposital. A gente não percebe porque a gente está sendo levada pela sociedade em acreditar que a gente precisa das coisas que eles querem que a gente acredite que a gente precisa. Mas a verdade é que quando a gente cria essa relação de amizade e de carinho com o nosso corpo, a gente não se deixa ser levado por esses discursos autoritários e opressores e passa a caminhar com muito mais leveza e um senso de identidade assim muito mais concreto. Hoje em dia eu nunca fiz nenhum procedimento, assim, em nada. E, cara, imagina se eu tivesse mexido no meu nariz. Sim, meu nariz é grande, e aí, cara? Vem das minhas raízes libanesas, são os meus traços árabes. Cara, é o centro do meu rosto, de alguma forma ele conta uma história, são os meus antepassados, é a minha origem. Quem foi que disse que o nariz precisa ser pequeno, arrebitado? E, assim, olha que loucura. Ainda bem que eu não mexi no meu nariz. Eu acho que isso deixaria muita coisa da minha identidade na mesa. E veja, nada contra quem mexe. Eu acho que isso vem de um lugar de autoestima e de, cara, você viver de uma forma mais presente, que seja, faça. Mas lembre-se daquela pergunta que a gente fez em algumas perguntas atrás. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo porque, de fato, você, tirando todos esses filtros sociais, não gosta do que você está vendo e você entende que isso vai te dar uma qualidade de vida maior e vai fazer você se sentir melhor com você mesma, ou você está fazendo porque você entende que alguém te disse que é preciso fazer? É muito delicada essa coisa de mexer no nosso corpo e é preciso realmente muito trabalho mental para entender o porquê você faz. Então, se decidir fazer, faça e faça mesmo. Eu sempre falo que qualquer tipo de decisão, ela é legítima, mas ela precisa vir de um lugar de bastante consciência. Não tem problema nenhum você fazer nada desde que venha de um lugar de eu decidi por mim, eu quero, eu vou fazer. Ótimo. Tá acabando. Invista mais tempo de qualidade com as suas irmãs. Hoje em dia a gente é muito, muito, muito amiga. A gente aprecia muito cada minuto que a gente tem na companhia uma da outra. Mas durante assim, a adolescência, até o início da vida adulta, a gente não tinha momentos nossos, não viajava, não saía juntas para festas, não falava sobre questões mais pessoais. Era uma coisa muito mais, cara, estamos ocupando esse mesmo espaço porque os nossos pais são os mesmos. A gente sempre se amou, a gente sempre brincou juntas, mas essa relação de amizade, de tempo de qualidade é muito recente, assim, de 5 anos para cá. E eu gostaria de ter mais memórias compartilhadas do jeito que a gente faz hoje com elas. Então, aqui é um lembrete pra gente. É aquilo, né? Afeto dita prioridade, prioridade dita afeto. Então, lembrar que essa vida é muito breve, é muito rara. E se a gente pode reservar espaços para estar mesmo, estar com presença ao lado das pessoas que a gente ama e que muitas vezes a gente toma como garantido, né? A vida fica muito mais bonita. Última. O caminho certo é o caminho do seu coração, e não o que o seu pai ou a sociedade te disseram que é. Faça amizade com o medo, confie na sua luz, escolha o seu caminho e dê passos firmes e seguros nessa direção. Não existe felicidade sem coragem. Preciso dizer mais alguma coisa? E essa é muito recente, né? Muito recente de 2 anos, 2 anos e meio, desde que eu comecei a viajar para cá. Não existe felicidade sem coragem. Isso é uma coisa que eu falo no meu TED. Talvez não exista uma fórmula para felicidade. E eu acho que não existe. É muito pessoal. Mas certamente existe uma fórmula para infelicidade. E essa fórmula é covardia. Eu acho que covardia e felicidade numa mesma frase não dá para elas coexistirem. Porque ser covarde parte do pressuposto de que você não é capaz de encontrar harmonia entre o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que você faz. E se você não consegue encontrar espaço e harmonia para juntar essas coisas, muito dificilmente você vai, de fato, estar cumprindo com a sua verdade. Eu escutei uma frase esses dias do Immanuel Kant, que ele falava que talvez os seres humanos mais inteligentes são aqueles que são capazes de lidar com o maior número de incertezas. E isso é muito bonito, né? Se você é capaz de
lidar com a incerteza, não aquela incerteza que te trava, que te pesa e que te corrói por dentro, mas aquela incerteza que existe, que sempre vai existir e você vive apesar dela. É aí que a vida fica conectada, é aí que a vida fica bonita. Acho que essa é a palavra, né? Às vezes a gente se desconecta e a gente vive num mundo que o tempo todo está nos desconectando. Então, quando a gente consegue encontrar uma forma de viver onde a gente está em harmonia com a vida e a gente está conectada, tudo muda e tudo fica muito mais leve, apesar das dificuldades e apesar das incertezas. Tem uma aqui que eu botei extra, que é 16. Fale sobre o que sente sem medo. Vamos terminar com essa frase. Acho que é por isso que eu criei o podcast, é por isso que eu comecei a divulgar e compartilhar as minhas viagens nas redes sociais, é por isso que eu criei a minha agência de viagem. Foi quando eu entendi que sempre vão existir pessoas e lugares que abracem a minha inteireza e que eu não preciso temer. Óbvio que tem pessoas que estão num nível mais avançado ou superior meu. E tem pessoas que estão precisando ouvir essas coisas que a minha versão de 15 anos precisava ouvir. E se eu me cobro muito de estar num lugar onde eu agrado ou eu dialogo com todo mundo, cara, ferrou. Assim, eu nunca vou construir nada. Eu vi também uma frase no livro da Letícia Mello, que é o Para Sempre Agora, que é maravilhosa. Ela falava sobre essa coisa de você colocar coisas no mundo sem medo e sem querer estar perfeito, porque essa perfeição é completamente ilusória num processo que está começando. É você se perdoar por se decepcionar. Olha que bonito isso. Perdoar-se por se decepcionar. Cara, eu sei que existe uma forma de fazer isso que é muito mais avançada do que a forma que eu tô fazendo agora, mas eu sei que eu preciso partir de algum lugar para começar. E se eu não dou esse primeiro passo e coloco um outro pé atrás e vou dando um passo atrás do outro, eu nunca vou avançar. Então, se perdoar por se decepcionar é muito importante, não só para a gente começar a fazer coisas, mas para a gente, vou voltar para aquela primeira coisa que a gente falou lá no início do episódio, para a gente aprofundar esse nosso senso de amor próprio, de aceitação, de valorização e de autorresponsabilidade, né? Tá dando algum problema aqui na câmera, no microfone, eu não sei o que tá rolando, o tempo todo ele tá parando, mas consegui correr nesse finzinho, espero que tenha feito sentido para vocês. Se você gosta do podcast, se você tá gostando dos episódios, se estão fazendo sentido, me manda uma mensagem no Instagram, @ManuelaNajib. Classifica aqui com 5 estrelas, vai me ajudar muito a chegar em mais pessoas. Me conta o que você tá achando, eu vou amar te ouvir, vou amar saber de que forma tá provocando reflexões ou transformações. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo no coração. Tchau.